emocional, as nossas emoções, os mistérios das nossas emoções. Foram tantas as perguntas, as questões levantadas que vou falar um pouquinho mais com vocês. A primeira coisa foi que muitas pessoas me falaram: Héctor, mas para mim é impossível isso de levar a paz aos relacionamentos emocionais, aos relacionamentos familiares. E eu sei, eu acompanho muitas pessoas que não só é muito difícil relacionamentos familiares, sino que até enlouquecem. Já eu convivi em um local que se chamava Loucódromo, onde tinham pessoas com neuroses em estado muito sensível, profundas, psicóticos, esquizofrênicos, paranoicos, pessoas com dependências químicas. E nós tratávamos só com sensitivos, com a ajuda de sensitivos, sessões de dinâmicas de grupo, para trocas de energia e também com trabalhos de captação e alimentação macrobiótica lá no tempo, nos anos 80. E às vezes as questões emocionais, elas são tão fortes, tão impactantes, que a pessoa dá um curto-circuito em relação a uma determinada vivência e entra em um mundo paralelo. E existem diversas situações astrológicas também que te explicam por que determinados relacionamentos familiares são conduzidos, a vezes, a tragédias mesmo, não? Devido ao poder de cegueira que às vezes as emoções ativadas e ressentidas provocam em nós. O mapa natal, o estudo do mapa natal, pode te ajudar muito a entender como você funciona emocionalmente. Por exemplo, eu agora estou tratando estou estudando um mapa de uma mulher, de uma senhora, que tem uma relação assim que ela chama quase infernal com a filha dela, porque é uma dependência imensa, uma dependência mútua imensa, mas uma insuportação também imensa, porque ela se sente explorada pela filha e manipulada e controlada e tal. E por sua vez a filha não percebe todos esses controles que ela faz da mãe, chantagens tremendas, e vê a mãe como uma pessoa distante que quer o mal dela, e por aí vai para lá e ficam vivendo um inferno e não conseguem se separar, nem estar juntas, não? E a mãe tem Plutão na casa 5 e a filha tem a Lua conjunção Saturno. Tem outros detalhes, estou falando que
tem determinados posicionamentos planetários que podem fazer que você tenha uma relação seletiva de tal maneira que você só vê e potencializa aquilo que está em falta. Tá? E esta relação também se dá muito entre casais, e teve pessoas que também me pediram mais esclarecimentos. E casais que, por exemplo, vivem um verdadeiro inferno entre si. Aparentemente, para a sociedade, eles estão em paz e tal, mas eles não conseguem mais fazer amor, não conseguem mais ser carinhosos e entram em um estado de degradação, às vezes com o uso de drogas pesadas, álcool, cocaína, e ao mesmo tempo não conseguem se separar e vivem esse inferno todo dia, né? Envolvendo às vezes os filhos também, não? E se sentindo como condenados a viver esse inferno. Isto é muito comum. É importante se falar isso porque tem pessoas que acham que só elas vivem assim. Não? É muito comum essa insuportabilidade dentro dos relacionamentos familiares, especialmente entre as pessoas que não se trabalham. Não, tem muitas pessoas de dinheiro, por exemplo, da burguesia, da grande burguesia, que vivem estes infernos nas suas famílias e que, ainda querendo muito mudar esta situação, cada vez eles se complicam mais, cada vez ficam mais bêbados, mais drogados, tendo energia só para manter os seus trabalhos, às vezes, mas a família vivida desta maneira desajustada e perversa. A primeira coisa, se você estiver nesta situação, é que, mais se você tiver dinheiro, não? É você buscar uma terapia. Porque nestes últimos 200 anos nós temos desenvolvido várias técnicas muito interessantes que nos permitem nos auto-observar e autoconhecer. O grande barato é perceber que nós, como humanidade, nestes últimos 200 anos, nós conseguimos, por primeira vez na história da humanidade, a capacidade de observar as nossas próprias vidas, de nos auto-observar. E você vai falar, mas os antigos não conseguiam? Não. A maioria de todas as pessoas antigas só vivem no impulso, só vivem no automático. Ele vai fazendo segundo o seu software, e vai vivendo, e responde, casa, e tem filho e tal, mas não tem contato consigo mesmo. Esse trabalho da individuação é um trabalho de expansão da consciência no plano emocional dos últimos 50 anos. Tem muitos de nós que ainda vivem totalmente mecanicamente e automaticamente. Na verdade, se surpreende a cada momento aquilo que acontece consigo mesmo. Desta forma, a qualidade de vida emocional é um tabu que tem que ser enfrentado
com coragem. E se você está com dificuldades de estabelecer diálogos harmoniosos com sua mãe, com seu pai, com seu irmão, com seu marido, com sua mulher, o mais inteligente que você pode fazer é buscar um assessoramento que te permita tomar consciência de tua situação, tá? E tomando, tomando consciência da tua situação, você possa administrar com mais arte, com mais jogo de cintura, com mais maestria, os teus relacionamentos emocionais. Sem lugar a dúvidas, a criança emocional que está em cada um de nós tem que ser reconhecida, tem que ser amada, tem que ser entendida. E nós temos que ter essa possibilidade de administrar, não? Os acessos que ela tem à nossa personalidade quando ela não se incorpora e entra em determinadas cenas só para brigar pelos seus caprichos e falar as coisas que ela tem de ressentimentos. E aí, então, é fácil você ver quando você está incorporado pela tua criança ressentida. É quando você fica protestando, quando você fica pedindo aquilo que não te dá, quando você fica com cara feia. Ainda esses caras, tudo doutores e tal, toda essa cara feia, essas falas cortantes, tudo isso é a criança. Você vê assim, você fala, meu, mas isso que criança é essa, né? É a criança. Se defendendo, paranoica, com medo de se entregar, com medo de não saber se comportar. E no plano emocional, e em relação ao carinho e a toda a arte da intimidade, também tudo depende do teu mapa natal, depende também do teu desenho humano. Por exemplo, agora mesmo, eu estava vendo o caso de uma pessoa do signo de Caranguejo, com Vênus em Caranguejo, Mercúrio, um monte de planetas em Caranguejo, só que ela tem o centro emocional dela vazio, não está conectado. E desta forma ela tem uma ativação da função emocional, só que a maneira dela conectar a função emocional dela é através dos outros. É como se ela é uma pesquisadora das emoções. Eu estava falando para ela que ela poderia ser tipo uma extraterrestre que está aqui na Terra para pesquisar como é que sentem os seres humanos e mandar o cérebro dele está ligado lá na sua família estelar e a família estelar vê os seres humanos como são. Tá? Porque ela mesma é super sensível, mas ela não sabe o que ela sente. E você vai falar assim, como é que ela não sabe? É o seguinte, ele está com o namorado dela. Ela capta, ela entra na sintonia emocional do namorado e se sente como está o namorado. Se o namorado está triste, ela fica triste. Se o namorado está alegre, ela fica alegre. Se o namorado... Enfim, ela é tipo um camaleão emocional. Ela não sabe, ela não tem discernimento, ela é simplesmente amorosa, carinhosa. Se o namorado entra na raiva, ela fica com 5 vezes mais raiva que o namorado ainda. E o pior é que esse tipo de conexões
provoca uma loucura em que você não consegue se separar da pessoa, porque você acha que se você se separa, a pessoa é como vai perder uma parte tua, que é muito cara para você. E você fala, meu, mas se a pessoa me molesta, me enche o saco, me perturba, até abusa de mim, eu não consigo me separar dela. Outro caso, por exemplo, importante que eu estava vendo agora, é a pessoa que tem o esplênico, que é o centro, o chakra que tem a ver com a segurança, que é o que te avisa dos perigos, e que tem a ver com o corpo, e que tem a ver com a maneira que você se liga aos sinais, aos perigos, até como você trata as suas enfermidades também, e tudo isso. Ela tem desconectado, e aí tem um cara que está com ela que tem conectado. Então ela se conecta através do cara no que ela sente como seguro para a vida dela. E aí ela não consegue se ver fora desse cara que abusa dela, que perturba ela. E por quê? Porque também o cara sente que ela não está com ele por ele. Isso é uma coisa louca também, não? Porque ele está ali porque precisa dessa segurança, mas o cara então se sente explorado, e aí pá, e aí se sente com o direito de fazer as coisas que ele quer, e exigir o que ele quer, que ela já interpreta como violência. Então, o que estou querendo falar é que às vezes tem encruzilhadas que tornam muito difícil a pessoa ter um discernimento da situação em que ela se encontra. Ela perdeu o discernimento, ela só vive na busca de segurança, de se proteger, de administrar, e muitas vezes com a ideia de que a vida sempre foi assim, porque assim foi como ela viveu com os pais dela, assim foi como os pais dela viveram essa vida infernal de estar juntos, ainda infinitamente distantes. Pois é, essa situação é uma situação normal, que acontece na maioria das famílias. E isso é importante ser dito para que você não ache que você, porque você vive isso na tua família, você e tua família são os únicos loucos que existem nesse mundo. Isso acontece constantemente. Por exemplo, agora eu conheço um casal de pessoas que são terapeutas de altíssima responsabilidade, e o filho se suicidou no quarto deles. Então, às vezes, a questão não depende nem sequer do conhecimento que você tiver, são questões que têm a ver com emaranhamentos que vêm através do sangue, dos antepassados, que tem que ser enfrentado pelos descendentes e iluminado para você poder continuar avançando. Porque você fala, e acaba um dia, eu falo assim para as pessoas, olha, para mim não acaba nunca, você sempre está se trabalhando, e a cada vez que você se trabalha mais, você percebe que existem outro monte de coisas que te pegam, não? E que te perturbam, e que podem até te enlouquecer. Né? Agora, o que dá para aliviar é saber que essa urgência com que a emoção nos qualifica as coisas, ela é relativa. Ela é relativa às nossas feridas, ela é relativa à nossa história, e que o grande barato da inteligência, do motivo disso,
é você entender que situações levaram a você ou a pessoa com a qual você se relacionava a essa situação traumática. Esta é a questão. Não? Você poder entender que foi o que levou a você e a pessoa que participam da tua loucura a um enredo dramático que vocês estavam. E você entendendo isso, você liberta. É uma coisa mágica. E que é o grande propósito da família e dos relacionamentos é você conseguir ter forças, luz, virtudes, coragem para enfrentar os desafios que aparecem na família e qualquer uma das relações familiares. E saber que se você não enfrenta isto vai estar se repetindo infinitamente até você morrer. Ou morrer a pessoa com quem você está. E ainda mais, se você não resolve com a pessoa, você, por exemplo, está em um casamento que tem abuso, e pá, e aí esse cara vai preso e tal, e você conseguiu se vingar e tal, mas você não resolveu, o próximo cara que você vai chamar também vai trazer essa questão abusiva com você. Então, a solução não é fora. É uma das coisas importantes que nós temos que ver. A solução é dentro. E o ideal é você iluminar o teu processo pessoal de tal maneira que você consiga libertar teu pai, a tua mãe, teus irmãos, teu marido, tua mulher, teu filho das projeções perversas, paranoicas, esquizoides que elas possam te provocar. É decir, é um caminho de melhoramento pessoal, de automelhoramento, de expansão da consciência, de autoconhecimento, de desenvolvimento espiritual, que te vai permitir criar um jeito de viver onde você vai ressoar em determinada frequência, em determinadas energias, que te vão a levar a viver a delícia da vida. Porque enquanto você não consegue subir as energias, elas sempre te vão ligar naquelas frequências onde acontecem as fatalidades, onde acontecem os problemas. Por isso, na atualidade, não é só um trabalho mental, é também um trabalho de consciência vibracional, né? E de uma perspectiva ética que te permita não te complicar ainda mais onde você está complicado. Enfim, é um processo que existe. Se você está em uma situação difícil, saiba que tem maneira de sair. Agora, você me vai falar, como? Cada um de nós tem um caminho. Mas o que é essencial para nós é você saber que nós estamos aqui para conseguirmos um dia nos amarmos uns aos outros. E que quanto mais rápido você conseguir isso, você vai ver que tua vida vai começar a ir melhorando em todos os sentidos. O que não quer dizer que não possa acontecer uma calamidade, o que possa acontecer uma loucura. Você viu que, por exemplo, com Jesus aconteceu que crucificaram ele, bateram, e Jesus era Jesus. Então, neste mundo, nós podemos esperar qualquer coisa mesmo, com qualquer um de nós. Isso é uma coisa terrível, né? É uma coisa que você não pode ter certeza
do que te vai acontecer, porque você acha assim o assal. Agora, em termos de aquilo que você pode colaborar, que tem alguma parte que nós podemos colaborar, para que aquilo que nos acontece venha na sintonia do que nós desejamos, é uma questão de você realmente vibrar e te conectar àquilo que você quer atrair para você. Tá? Então, desta forma, quando você se conecta na alegria, no amor, no serviço, quando você desenvolve o dom de gostar, colaborar com a felicidade dos outros, não? Que você faça algo, por exemplo, na tua família, em vez de estar que cobrando e pedindo, que você todo dia faça uma coisa para agradar essa pessoa que você quer que ela faça determinada coisa para você. Então, aquela coisa que é dando, que você recebe. Aí você fala, nossa, mas eu dou e não recebo nada. Bom, então, pede ajuda, busca falar, acredita que se não está fluindo, tem alguma coisa que está impedindo. E nós temos capacidade para ir percebendo as coisas e ir modulando elas e transformando elas. Então, o que mais te quero transmitir como mensagem para as pessoas que falaram comigo nestes momentos e que trouxeram essas questões de dificuldades, é saber que o foco não é se queixar, xingar, julgar, denunciar e castigar. Essa é uma das possibilidades dramáticas que, na minha opinião, às vezes te complica mais que resolve. O foco está em você, buscar em você. O que você tem que mudar em você para que isso que está acontecendo lá fora não aconteça mais. E sabendo que o caminho que está provado pela experiência da maioria de todos nós, é que o que cura é o amor, o carinho, as gentilezas. Que quando tem uma pessoa que é ruim, não é porque ela é de natureza ruim, é porque ela foi muito machucada. Todo mundo que é ruim, todas essas caras feias, todos esses perversos, é porque sofreram muito. Sofreram muito, ou estão carregando algum bode que é de todos nós. E eles não sabem por que estão carregando esses bodes, e esses bodes têm eles prisioneiros, têm seus espíritos prisioneiros. E isto que significa, meu irmão, minha irmã, que seja a situação de qualquer ser humano, seja o maior monstro do mundo, ele necessita nosso amor. E ele é nós também. E nós matando, julgando, não vamos resolver. Porque aí simplesmente aquilo que estava com ele vai parar de estar com ele e vai para algum de nós. E o terrível é que você que antes, por exemplo, julgava e falava, olha ali, mata, queima e tal, de repente o bicho te pega, e você lá dentro do bicho fala, agora não sei como falar para os irmãos, que quando o bicho te pega. E eu estou vendo como um bicho me está comendo, que eu não consigo, e que eu faço aquilo que não tenho que fazer, e faço aquilo. Irmão, irmã, eu sei
de muitas pessoas que conseguiram sair do demônio, do mal. Sei. E também sei de muitas pessoas que entraram de gaiato no navio por não ter compaixão. Então, este é um assunto super delicado. E é um assunto que exige uma atenção profunda em cada um de nós para tomarmos consciência de como nós nos relacionamos na família, não? E na intimidade. E que o mate caranguejo vai ser uma oportunidade mesmo de nós entrarmos com coragem nas nossas relações familiares e buscamos uma alternativa de cura. Sabemos batalhar mate pela qualidade de nossa vida emocional e da nossa intimidade. Besitos. Deixa ver aquilo que fala mãe, quanto mais passa o tempo, mais consigo compreender verdadeiramente suas palavras, Hector. Obrigado pelas mensagens. Obrigado, meu amor. Obrigado, Nai. Estamos juntos. Com grande satisfação. E você, para mim, um exemplo de pessoa vitoriosa, que apesar de todos os golpes terríveis que você recebeu e que às vezes recebe, você está aí firme, sempre na luz, aberta para aprender, para te mudar, para evoluir. E isso é o mais lindo que pode acontecer conosco. Avançarmos e nos firmar no amor, na fé, na comunhão, no cuidado mútuo. Besito, alegria, besitos.